Santo Tech Podcast, mais uma vez, mais um episódio deste programa aqui que traz conteúdo da sua empresa, para você, para o seu negócio, para o seu ambiente de trabalho, é informação de qualidade, tá? E aproveitando, né, a gente, né, sempre já de cara diz, curta, comenta, compartilha. Daqui um pouco a gente vai falar das nossas convidadas, obviamente. Daqui também a gente vai falar sobre um evento que vai acontecer, porque nós hoje estamos começando a Semana da Gestão. A gente vai falar sobre vários assuntos, a gente vai falar sobre recursos humanos, vamos falar sobre a parte de NR1, não hoje. São programas que vai acontecer numa semana. Nós vamos também falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre a parte de processos, que vai ser a cada dia dessa semana vai ter um episódio muito especial. E hoje, já para começar, lembrando, toda essa entrevista vai estar também no portal santotech.com.br. A gente vai fazer um resumão, vai mostrar pro pessoal. E também a gente vai ter o nosso jornalzinho, que é o Santo Tech News. Jornalzinho nada, é com a nossa IA, tá? IA de notícias, que vai aparecer lá a partir de segunda-feira, todo santo dia, meu amigo. Falando das notícias do que acontece em João Pessoa, Paraíba e no mundo, através da nossa IA de notícias, com avatar e tudo. Vai? Santo Tech, viu? Bom, para começar já, vamos apresentar as pessoas que vieram hoje aqui, né? Primeiramente, eu passei uma vergonha agora há pouco, vocês não sabem, né? Mas a gente já passou uma vergonha aqui fora do ambiente, mas é isso. Bom, ele é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Paraíba, tá? Que é Patrícia Queiroz. Isso, tô. Agora eu acertei! Né? E também tá aqui a Fátima Lucena também, que também é analista de sistemas, que trabalha para tantas empresas, que é olha, é uma criatura. É uma criatura que ela tem conexão na veia, na alma dela. Certo? Então é uma pessoa assim de muito apreço nosso, que ela, claro, ela também faz parte da ABRH, né? Ela tá ali como um braço ali de comunicação, de relações públicas, e assim a gente trouxe essas duas pessoas aqui pra gente falar de um tema tão legal que é gente. Isso. Exatamente. Falar de pessoas, embora que no mundo ainda que a gente usa muito IA, que a gente usa muita tecnologia, porque elas são ferramentas, mas eu sinto que realmente a ferramenta humana tem sido esquecida em alguns pontos, né? Pois é. Apesar da frase que a gente escuta muito sobre a questão do avanço da tecnologia, né? Muita IA aí fazendo um monte de coisa, mas o futuro é humano. Então, cada vez mais a gente vê, em paralelo ao avanço da tecnologia, a gente vê a necessidade, essa sede das pessoas olharem para as pessoas, para enxergar o ser humano que existe dentro de cada um de nós. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, esses dias não, alguns anos atrás, foi uma palestrante que ela trabalhava no LinkedIn, eu não me recordo agora o nome dela, mas ela falava assim, que o futuro, e isso antes da pandemia, tá? Uhum. Ela disse toda a parte do que aconteceu na pandemia ia acontecer não, ela falou que os avanços iam acontecer em 10 anos. Aconteceu em 4. Por causa da pandemia. Perfeito. Então, as pessoas e algumas literalmente... coisas menos. Com o certeza. Avanço que a gente teve na parte de tecnologia, por exemplo, que nos obrigou, né, a avançar, a gente foi obrigado a avançar. O que estava previsto em 5, 10 anos, em 2 anos, 1 ano, teve que acontecer o avanço. É só você pensar que, eu sei que não tem nada a ver com RH, mas tem a ver, de certa forma, com esse avanço. O que, no primeiro momento, antigamente não se admitia a consulta online de médico. Não se admitia. O CRM, não sei o que, quando viu pandemia. Ou atende online, ou não tem como. Aí, ou seja, houve uma obrigação, né? uma necessidade. Uma pressão de desenvolvimento, né? E depois de toda... E a gente sabe que a pandemia destruiu muitas coisas, inclusive de relações das pessoas. E dentro das empresas, como é que isso foi visto, essa mudança de paradigma? Como é que está hoje? Então, na época da pandemia, a gente ouvia muito falar assim, e o novo normal? Vai ter um novo normal, vai ter um novo normal. E assim, não existe o novo normal, porque na época que a gente ouvia essa frase, o pessoal tentava fazer a correlação de que o novo normal era tentar resgatar algo que existia, né? Só que com a nova roupagem. E de fato isso não aconteceu. O que aconteceu pós-pandemia, na verdade, é algo totalmente novo.
tanto nas relações humanas, quanto nas relações de trabalho, nas relações de um modo geral. Então, quando a gente fala, quando você pergunta como é que está hoje nas organizações, tudo mudou. As prioridades de quem está trabalhando nas organizações são diferentes de antes da pandemia. Ah, mas foi só a pandemia que provocou? Não, de fato, algumas coisas já estavam acontecendo, só que elas vinham acontecendo de maneira mais lenta, num ritmo mais lento. E o que a gente vivenciou na pandemia, ele, na verdade, ele desencadeou uma aceleração desses movimentos. E, sem dúvida, o movimento das relações humanas foi um dos movimentos mais afetados. Porque, assim, as pessoas agora... é interessante que tinham situações de relacionamento de casal, por exemplo, que eles viviam numa correria tão grande de trabalho que mal se viu e que, quando precisaram ficar dentro de casa, não sabiam o que fazer, não sabiam o que conversar. Então, isso a gente falando da vida pessoal de um casal. Agora, imagine isso dentro das organizações, como foi. E a gente, como da área de recursos humanos, a gente foi, digamos assim, chamados, convocados de maneira assim super né, pressionados a pensar em como correlacionar todos esses movimentos que estavam acontecendo, e agora mais do que nunca. O pós, ele existe. Esse novo normal nunca aconteceu. O que aconteceu foi o novo, e esse novo que ainda é muito desconhecido para todos nós. E as relações de trabalho, né? Alguns... Todo mundo foi para home office, né? Uhum. Todo mundo foi para home office. Aí o que é que aconteceu? Agora está vendo o rollback das empresas tentando arrancar todo mundo de dentro de casa para voltar, e ninguém quer voltar. Então, existem algumas pesquisas a respeito. Na verdade, quem começou isso lá atrás, né, as big techs, né? Sim. Foi assim, digamos, quem iniciou esse movimento. Então, elas estão começando a regredir também. Por quê? Enquanto, principalmente o pessoal da área de tecnologia, acredito que Fátima vai poder falar muito bem disso, eles se sentem muito à vontade trabalhando em home office. Né? É muito tranquilo, mas se perde nas conexões, naquilo que a Fátima faz muito bem, que são as conexões humanas. Você precisa, nem tudo é só robô, nem tudo é só programação, nem tudo é só um teclado, que você, né? Nem tudo é tela. Então, algumas pessoas têm adoecido muito por conta de estarem desconectadas das pessoas, apesar de estarem conectadas com o mundo inteiro. Né? Porque a tela, a tecnologia nos permite hoje a gente se conectar com alguém que está do outro lado do mundo. Mas que conexão é essa? Que deixa a pessoa se sentindo vazia ainda. Sabe o que é muito, assim, complicado? É interessante, mas é complicado essas relações, né? Por exemplo, você tem... O Itaú agora colocou 1.000 pessoas para fora. 1.000 pessoas para fora. Uhum. Por quê? Porque colocaram um tracking lá no mouse. Tanto é que virou meme. O pessoal dizendo assim, eu estou aqui, estou clicando. Todo mundo estou clicando no mouse para poder fazer. Mas é aí que tá. Quantas pessoas não fizeram isso? Às vezes até deliberadamente mesmo. Sim, né? Pessoas que tiveram 3 empregos ao mesmo tempo. Né? Aí diz que é uma justificativa para ganhar mais, mas no fim das contas não faz nada que preste. Uhum. E aí, não, hoje eu vou trabalhar aqui, não. E como é que... E essa relação de, vamos dizer assim, porque precisa haver uma relação de confiabilidade do funcionário, senão acabou. Vai fazer o quê? E como fazer essa gestão, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, o desafio, assim, na verdade, muitas coisas estão mudando nesse momento. Então, a gente tem várias gerações que estão entrando no mercado, inclusive gerações que não querem mais se submeter a uma regra de trabalhar na empresa, de ter uma carga horária fechada. Geração Z na veia, né? Pois é. Então, isso por si só já gera uma dificuldade nas empresas muito grande, porque você pega uma pessoa de 20 anos de idade e fala assim, não, para que eu vou me submeter a ter um líder, a ter que seguir regras, a ter que seguir horário? Para ganhar tão pouco, né? A primeira coisa que eles dizem. Por outro lado, as empresas querem, até pensam às vezes no esforço de entregar, né, benefícios, entregar uma remuneração que atraia, mas hoje não é só remuneração. Então, hoje, na verdade, as pessoas estão se conectando mais com aquilo que as empresas são. Por que elas fazem o que elas fazem? O propósito delas, né? O propósito delas. E aí eu trago para essa reflexão um autor que eu gosto muito, né, que é o Simon Sinek, que ele já fala muito sobre isso. Ele tem um livro que fala sobre Comece pelo Porquê. E ele explica muito isso. Assim, é impressionante como a narrativa que ele traz mostra muito isso dentro das organizações e das relações de um modo geral. Então, hoje, seja eu da geração que for, da XYZ, o que for, millennial, enfim, não importa. Hoje, a gente está pensando em ter uma conexão que tenha mais valor, que traga algo maior
agregado, sabe? Eu não tô aqui só porque eu quero ter um podcast, por exemplo. Sim. Eu tô aqui porque eu tô conectada com você, eu tô aqui porque eu tô conectada com a Fátima, eu tô aqui porque eu entendo que isso aqui pode contribuir com algo maior. Entende? Então, isso tá permeando as decisões de todas as pessoas. Isso tá obrigando as empresas, principalmente o pessoal da alta direção, né, que decide as estratégias da organização, a pensar, peraí, eu não posso simplesmente pensar numa estratégia de marketing só para atrair. Porque se aquela estratégia de marketing não estiver conectada com o propósito da empresa, facilmente isso vai ser percebido pelo seu público, interno e externo. Então, assim, é algo maior. Hoje, é muito comum você ver empresas, uma Boticário da vida, ela não só vende um perfume, né? Ela vende algo por trás, ela vende o conceito de sustentabilidade, a preocupação dela do cuidado, né, de cumprir algumas regras, né, importantes de manutenção de um meio ambiente saudável, onde novas gerações possam ter, né, acesso a esse meio ambiente. Então, todo mundo que está enxergando essas mudanças, esses movimentos, estão enxergando que ou eu mudo o meu jeito de olhar o mundo, ou eu mudo o jeito que eu olho para as pessoas, porque as organizações são feitas por pessoas e para pessoas. Sim. Então, se eu não mudo a minha forma de enxergar o que eu entrego, a minha forma de entregar o serviço ou o produto, eu estou fora do mercado. Entendi. Então, antes, o que levava, às vezes, 10 anos, 5 anos, 50 anos, 100 anos para uma empresa de repente quebrar, hoje em dia, ela abre hoje, amanhã ela já encerra. Por quê? Porque se ela está preocupada só com ganhar dinheiro, e isso é interessante, porque quando a gente vê uma das carreiras de hoje, que é o youtuber, né? Antigamente a gente via mais os meninos, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol. Sim. Era a profissão que mais se ouvia entre as crianças, meninos, né? Os Sim. meninos, crianças. Hoje em dia, todos eles, meninos e meninas, querem o quê? Ser influenciador ser digital. Influenciador digital. Eu quero ser igual fulaninho, não sei de onde e tal. Então, assim, pessoas que às vezes a gente no dia a dia nem conhece, mas ele já conhece porque alguém já comentou, já disse. Então, assim, mas mesmo assim, essa é uma profissão que ela não garante o dinheiro imediato. Né? São poucos os que conseguem, digamos, ter um diferencial em termos de financeiro. E assim como qualquer... até essa profissão, assim como qualquer outra, vai exigir esforço, dedicação, disciplina e alguns uma caminhada um pouquinho mais longa para poder gerar o resultado esperado. Então, assim, é uma mudança de pensamento o tempo todo, uma mudança de foco, mas por trás, o que é que a gente vê? Essa falta de conexão. Quando não dá certo, essa falta de conexão com a essência, com o propósito, com o que a pessoa olha para si e diz assim, eu nasci para quê? Para que eu tô aqui? Né? Qual o meu objetivo? E aí ela começa a se perguntar isso em tudo. Na escolha de uma roupa, na escolha de um trabalho, se ela vai ficar ou não, quanto tempo ela vai ficar nesse trabalho. Então, essa pergunta acaba, ainda que inconsciente, permeando todas as decisões dela. E a gente está vendo uma novidade aí agora. Agora uma pergunta para as duas. Não, uma pergunta para as duas. Vocês estão vendo agora, a gente está vendo agora uma... Como é que se foi? Recentemente, a questão da politização dentro de uma relação de trabalho, que é quando você diz assim, extremistas fora. O nome disso é assédio. Entendeu? Extremistas fora. Independente de ser esquerda ou direita, mas extremistas fora, como é que isso funciona na cabeça de vocês? Então, antes de responder essa pergunta, que Patrícia já começou a responder, você me apresentou como analista de sistema, eu sou da área de TI, você também é. Mas eu queria lembrar uma coisa. A BRH hoje, você falou assim, na área de saúde, não é muita área do RH. E aí eu vou dizer uma coisa assim, que me conectou muito, eu sendo da área de TI, implantando sistemas, desenhando sistemas e soluções, eu percebi, né, que a tecnologia só anda se a tecnologia humana estiver ali presente. Sim. Todos os projetos que eu fiz até hoje só deram certo e eu nunca perdi nenhum. Olha. Por conta que eu peguei essa veia. E aí, por isso também uma das coisas que eu me aproximei muito da BRH é que a tecnologia mais perfeita e mais dinâmica e mais afiada e desafiadora é a humana. Então, eu queria resgatar essa sua fala juntamente com a de Patrícia, certo, porque nós somos de tecnologia da tecnológica, mas sabemos que realmente a melhor tecnologia é humana.
E que não é tão fácil de calcular como os algoritmos, né? Então, É verdade. a gente preparar um processo, um procedimento e fazer uma validação é algo assim super natural e rápido, mas quando a gente vai na cultura da empresa, nas pessoas, aí é que o algoritmo começa. Quer ver uma coisa? Eu vi essa frase, eu achei muito interessante. Tudo pode mudar entre uma topada e uma entrada num ônibus. Para o funcionário quando chega na empresa. Ou seja, tudo pode acontecer, né? Que vai mudar o estado de humor dele, que vai mudar toda a percepção dele dentro da empresa, Pronto. né? Aí só concluindo meu Voltando. raciocínio, é dizer que aonde tem gente precisa de gestão, e aonde tem gestão precisa da BRH, e aonde tem pessoas, nós estamos lá. E aí eu já me digo que eu sou um ecossistema, né? Porque a gente precisa dessa gestão de pessoas, a gente precisa desse olhar humano. E aí, voltando à sua pergunta, é aquilo que Patrícia disse. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, é respeito, né? E aí ela disse, diante dessa sua pergunta, ela já foi bem incisiva, isso é assédio. Isso não deve ser aceito. Isso deve ser trazido para as mesas e ter clareza naquilo que pode ser e que não pode. Exato, a gente teve até uma série esse ano já, né, de NR1 e tal, e a gente, foi aquele boom porque em maio ia se iniciar, né, o funcionamento dessa legislação, que já se iniciou, ela só não está funcionando como multa, né, a gente tem um ano aí para se adequar, mas que ela fez as empresas, obrigou e tem obrigado as empresas a refletir sobre aquilo que já é lei, inclusive. Porque a NR1 não é uma normativa que surgiu ontem. Isso, exato. Na verdade, ela teve uma alteração recente, né, mas ela já existe, ela é de um monte de NRs que existem, né? E ela teve algumas alterações, mais, digamos assim, mais incisivas, direcionadas à saúde do colaborador, à saúde mental, mas ela já tinha a gente tem até outros NRs e outras partes da legislação que já chamam a atenção para esse cuidado. E quando a gente fala dessa polaridade de você tomar uma decisão em relação ao seu colaborador usando a polaridade, seja de um lado ou de um outro, independente de qual seja o lado, está errado. Então, ainda bem que a nossa legislação ela já nos traz uma cobertura sobre isso é importante, porque isso preserva a empresa e preserva o colaborador. Agora, é claro, a empresa ela precisa ter políticas claras para ajudar a que porque assim, quando a gente entra no ambiente da organização, a responsabilidade do que acontece ali é da empresa. Mesmo Isso. que a empresa não incentive uma ação inadequada, mas ela pode ser responsabilizada por ela, se ela não tiver políticas nem ações que mitiguem isso. Então, eu estou aqui, sou colega de trabalho de Fátima, e aí eu ajo de forma irregular com ela, né? Eu ajo com preconceito, com desrespeito, ou mesmo uma agressão física. Foi só entre eu, a empresa não me mandou fazer isso, é só entre eu e ela. Mas ainda assim, se eu estiver no ambiente do trabalho, a empresa precisa se posicionar. A empresa vai ser responsabilizada caso haja alguma coisa, né? Inclusive, recentemente a gente teve um episódio muito triste aqui em João Pessoa, né? Que foi o falecimento em um restaurante, né? De que um colega acabou assassinando o outro, né? Dentro de um restaurante. E assim, é chocante, mas infelizmente... imagine, num restaurante que trabalha com faca, com vários, né? E infelizmente é uma realidade que acaba caindo a responsabilidade para a empresa, né? Não tem como tirar, porque a empresa ela tem que pensar que quando ela pensa na saúde do colaborador, ela está pensando em todos os riscos que podem acontecer e ela tem que pensar em políticas para que isso não aconteça. E o que ela está fazendo por isso? Né? Que tipo de ações ela tá criando? Então, sobre a sua pergunta, não tem uma resposta prática. Eu já te disse Sim, o que é legal, é assédio. Agora, o que é que a empresa está fazendo para que isso não aconteça? Porque a gente não tem como garantir o comportamento de todo mundo, a não ser que a gente possa começar a ter políticas claras para todo mundo, desde o início e por toda a trajetória que o colaborador tiver dentro da empresa até o momento que ele precisar sair, que ele precisar encerrar o ciclo ali. Entendi. Mas que possa ficar claro, né? Não ser apenas regras que fiquem pregadas na parede, mas que sejam políticas que realmente a empresa faz questão de acontecer. Então, tem empresas que dizem assim, olha, tá lá entre os valores, na questão do respeito, né? Tem empresas que faz questão de colocar, mas não basta ser só um item. Missão, né? visão, valores, né? Não, mas eu falo dentro dos valores, eles falam o que é o valor. Então, a questão do respeito é
é um item importante. Mas se isso não estiver no dia a dia, se isso não estiver sendo vivido, ele vai ser só um quadro na parede. Entendi. Né? E a empresa tem que ser mais intencional em pensar em políticas sobre isso. Entendi. E aí, pensando agora no recurso humano, né? Se a gente fala de recurso, é porque as pessoas têm alguma coisa para oferecer, né? Seria as características mais visadas hoje na gestão de recursos humanos para pessoas, né? É a criatividade, é a inteligência emocional, é o que na sua visão, da visão de vocês duas, as competências. Isso, obrigado. Competências e habilidades, que é uma linguagem mais comum entre a gente. Exato. As competências técnicas, elas são diversas, mas o que está em alta são as competências comportamentais. Então, a gestão emocional ela não é uma competência técnica. Eu sempre falo para o pessoal, gente, uma empresa é capaz de treinar um indivíduo totalmente, se ele tiver a skill certa, a skill, a soft skill certa. Exatamente. É aquela história, né? Você é admitido pelas suas competências técnicas e demitido justamente hard skill e soft skill. Pelos soft skills. Exato. E eu gosto muito, né, do documento do Fórum Mundial das Profissões, que ele traz a criatividade, né, e a criticidade, que é outra habilidade que tem que estar, assim, os top das tops para ser treinada. Mais importante que é a própria inteligência, né? Não basta ter só a inteligência. Tem que ter a criatividade, tem que ter o poder de criticidade, né? E eu ia até além desses fóruns. A gente tem que ter a empatia pelo outro. É, realmente porque, no fim das contas, a gente trabalha em conjunto. E aí eu gosto de citar uma frase para falar de uma outra competência. Certo. É uma frase do Alvin Toffler, que ele fala assim, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender tudo de novo. Pois é. Então, assim, mais do que nunca, essa frase dele, assim, está muito atual. Ou seja, isso ele falou em 1970. E olha como está atual hoje, né, no nosso muito tempo. Atual. E hoje Porque se a gente não tiver aberto a aprender, a esquecer, eu falei outro dia, você me fez lembrar do que eu falei lá naquela palestra, né? Eu falei assim, eu fiz curso de datilografia. Eu tenho certificado de curso de datilografia. O que ele é útil hoje, né? E se eu disser pra você que é útil? Não, ele é útil. Ok, eu digito sem ver, eu não me preocupo, tal. Eu tô aqui falando e tô aqui digitando. Ok, isso eu sei que tem a ver com curso. Adaptou as habilidades. Exato, né? mas a minha filha nunca viu uma máquina de datilografar Olivetti na vida. E ela digita também, né? Então, assim, não que o que a gente aprende no passado, ele se perde, não. Ele sempre vai ter utilidade. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, a gente tem que estar aberto ao novo. A gente tem que estar... Poxa, eu aprendi porque naquele momento era extremamente importante. Mas hoje, o que é extremamente importante para hoje? Vamos aprender de novo. E as nossas conexões cerebrais estão aí para isso, né? Que é coisa adaptar. Mais comum do que a neuroplasticidade. Antônio, a gente era do tempo de cabo coaxial. Crimpar cabo, rede novel. Eu fiz isso na Saelpa, viu, Saelpa? O que a gente faz com esse certificado hoje? Pois é. Né? E, quer ver uma coisa? Vira nostalgia. Não, pior não é nada. Eu tô falando sério porque é o seguinte, o professor Alexandre Moura, que a gente já entrevistou aqui no podcast, professor, olha, estamos aqui. Toda vez, pior não é nada. Toda vez eu chamo ele de professor, mas ele não é. Ele é empresário lá mas é porque ele realmente é uma aula, tá com ele lá. E ele falou uma coisa seguinte, está acontecendo um problema nos call centers, de que as pessoas não estão desenvolvendo ler em 2 dedos. Porque não tem mais teclado. Não tem mais teclado. E eles estão assim, ó. Lê em 2 dedos no celular. Ou seja, não há mais a interação. Não tem... Então eles estão tendo um problema para botar teclado de novo para as pessoas começarem a fazer isso aqui. E ensinar o pessoal a usar. A digitar. Então você, pronto, voltou o curso de datilografia de novo. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 20 e um filho de 14 anos. É impressionante a diferença entre eles no uso dessa habilidade de teclar, como você falou. Então, a minha filha eu ainda consegui, né? Eu lembro de a gente tinha aquele desktop e aí quebrou o teclado e ela disse, mamãe, eu quero brincar. E ela ficava digitando. Já o meu filho, ele já vem assim, ó, abrindo a tela. Ele não quer saber de digitar. Quando ele tem que digitar, ele fez assim, é muito ruim, é duro. Então, assim, é aquilo que você está dizendo. Realmente é uma geração que não vivenciou o que a gente vivenciou. A gente eu aprendi a datilografar no Olivetti pé duro, que era o nome que a gente dizia. Sim. E ganhei do meu pai um
Olivete elétrico. Olha que coisa chique. Revolução aí. Foi uma evolução. Era só ticão. Então, assim, realmente é interessante essa diferença, essa percepção que a geração atual tem do mundo do aprendizado. Eu tenho uma menina também de 23, eu chego perto dela, parece outro universo. Tudo ali é muito rápido e nos 2 dedos, como vocês estão colocando. Aproveitando aí, quais os conselhos que você daria hoje, certo, para um profissional que acabou de sair da faculdade e está topando com o mercado desse jeito aí, né? Falando assim, sou recurso humano. Geralmente quem vai para recursos humanos é quem terminou a administração. É assim? Estou errado? Tem o curso de graduação também já. Certo. Que fazem antigamente era só administração e dentro da administração tinha tem uma a disciplina área, né? da área. Mas hoje já tem cursos específicos na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos. Se eu tenho um curso específico de recursos humanos, né, de gestão, e eu me deparo com o mercado, com essa alta rotatividade, turnover até mandar parar, qual seria o conselho para quem está começando hoje na área? Boa pergunta, mas eu vou deixar a Patrícia começar. Não, pode falar. Se aproxime da associação da sua profissão. Olhe. Não, mas sim. Essa é comunicadora, mas ela não essa defende o peixe. Não, viu? mas ela não depende por defender, não. Não. Né, eu vou explicar. Não vou deixar ela explicar, não, para Tá não parecer, né, que tá puxando a sardinha para ela. Mas é porque, assim, de novo, uma andorinha só não faz verão. Quando a gente se junta a uma associação da nossa profissão, a gente tá dando as mãos. Certo. Sozinhos a gente pode fazer muita coisa, mas quando a gente dá as mãos, quando a gente se junta a outros, a gente pode ir mais longe, pode impactar muito mais vidas, a gente pode fazer muito mais coisas. Então, assim, hoje, nesse mundo tão conectado tecnologicamente, isso tem provado que a necessidade da gente se conectar como pessoas. E a associação, a BRH, uma OAB da vida e tantas outras que existem, né, de diversas profissões, elas têm esse papel. Não é só o papel de formar, não é só o papel de desenvolver, mas é o papel de conectar. É o papel de puxa... olha só, como que a gente imaginaria que Fátima, da área de tecnologia predominantemente, estaria numa associação de recursos humanos? E aí ela conseguiu enxergar o que às vezes as outras pessoas não enxergam, que é essa necessidade. Gente, eu sou tecnologia, mas eu vou ter que lidar com pessoas. Pessoas existem tudo quanto é lugar, então eu vou ali. Porque se eu aprender a lidar com pessoas, se eu aprender a me conectar com as pessoas, eu vou conseguir estar em qualquer lugar. Então a gente não precisa se limitar à profissão, mas a gente precisa aprender, que a gente precisa se conectar, que a gente precisa estar com as pessoas, aprender a desaprender e a reaprender de novo, não só as questões da profissão, mas as questões das relações humanas. É isso aí. E pensando já em dar as mãos, vai ter um negócio aqui que todo mundo vai dar as mãos aí num evento, né? Que é o Congrepar, é isso? Isso, Congresso Paraibano de Gestão de Pessoas. Opa! Contagem regressiva na próxima sexta-feira. Sexta-feira, né? Para nos ver, então, assim, grandes nomes vão estar por lá também. E qual a expectativa? Como é que vocês estão sentindo o processo? Eu sei que tá todo mundo quase arrancando os poucos cabelos que existem ainda para botar esse evento para acontecer, né? E assim, a gente inclusive estaremos lá, hein, fazendo podcast, hein? Não estaremos lá. Não é porrinha não, povo, não. É trazendo conteúdo também, gravando lá com o pessoal, né? Com alguns palestrantes, falando com o pessoal, vai ser muito legal. E aproveitando, como é que é organizar esse negócio? Então... Ficamos sem palavras, minha gente. É porque é tanta coisa que fazer. Olha... Então, primeiro, eu acho que é importante acrescentar uma informação que eu não sei se é de conhecimento de todo mundo. A associação ela é formada, antes de tudo, por voluntários. Então, toda a gestão da associação é voluntária. Certo. Algumas seccionais no Brasil têm uma estrutura física e aí tem funcionários contratados, mas a gestão estatutária ela é de forma voluntária. E como eu, como a Fátima e os demais, né, que estão conosco. Então já começa por aí, porque a gente tem a nossa atividade paralela funcionando lá e a gente, a partir do momento que a gente se compromete com algo que a gente entende que um evento como esse, ele tem um legado a deixar, né, para a sociedade, um legado a deixar para as organizações, então a gente entende, puxa, eu estou deixando um pedacinho de mim, eu estou deixando um pedacinho da profissional que eu sou, da pessoa que eu sou, né,
de alguma forma, no desenvolvimento, no crescimento, né, dessas pessoas que estarão presentes. Então, a gente está aqui na Paraíba e acha que está distante, né, do que está acontecendo no mundo. Uma das missões do nosso congresso é isso, é trazer um pouquinho do que está acontecendo lá fora para aqui, para mostrar para o pessoal, olha, isso está acontecendo, as tendências são essas, e também falar um pouquinho do que está acontecendo aqui, porque a ideia também é essa, ter essa mistura, né, algo que está acontecendo aqui com algo que está acontecendo no Brasil e no mundo, e mostrando que, assim, se a gente tiver antenado, a gente vai, no mínimo, poder ter bons insights, boas ideias para saber como que a gente vai implementar nas nossas organizações. De novo, a gente não dá para fazer nada sozinho. Então, esse evento ele vai promover essa conexão, vai promover. Você vai ter oportunidade, estando nesse evento, de saber o que está acontecendo no mundo inteiro, através de grandes nomes que a gente vai estar lá. Vai ter lá, conversando com a gente. Nacionais e locais, né? Porque nós temos também muita gente boa. Internacional também. O Alexandre Slivnik, que vai estar fechando o nosso evento. Né? Ele mora em Orlando, ele é brasileiro, mas ele mora em Orlando. E uma das principais missões que ele tem é mostrar como você trabalha o encantamento do cliente interno e externo, né? Porque ele entende muito bem que se eu não trabalho bem meu cliente interno, que são os meus colaboradores, certo, eu não tenho como exigir deles um encantamento do cliente externo, e ele usa como isso a metodologia Disney, tanto é que, né, a magia Disney, né, como ele fala, que realmente é um exemplo que a gente tem no mundo de como encantar, como fazer com que as pessoas realmente trabalhem bem os processos, porque a Disney tem os processos muito bem definidos, mas trabalhe também as pessoas, valorizando as pessoas, ensinando, preparando, treinando, mas valorizando o que cada um tem de potencial. E quer queira que não, você cria um network, né? Também Sem você cria um dúvida. network com muitas empresas, com muita gente lá. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou mais para os eventos para fazer network, acredita? Eu assisto as palestras, mas eu fico doido pro network. Eu vou conectando com as pessoas, né? Isso é riquíssimo. E às vezes numa oportunidade dessa, às vezes você está numa empresa, você conhece alguém de uma outra empresa, eita, termina você sendo contratado pela próxima. E a gente está falando de um congresso estadual, gente, anual nosso, é de grande importância, não é de um ano ou 2 ou 3, a gente vem de um legado, né? São 33 edições já. 33 edições, então assim, não é coisa pouca, é muito grande, é muita ousadia você trazer tanta gente boa, né? E querer também que vocês estejam lá, né? Por favor, né? Não meça esforços para estar num ambiente como esse. Procura a gente que a gente desenrola. Pode. Se eu não resolver, eu sei que resolve. E a gente acha um domingo, um sábado e qualquer hora. A gente está sempre fazendo o melhor para um comum maior. E eu achei muito legal também que foi um evento de um dia. Um dia. É de manhã e à tarde, né? Vai até às 19 horas. Vai até 19 horas, porque você pode viajar rapidinho, você volta no mesmo dia. Isso foi uma resposta a um pedido mesmo do nosso público, né? Até o ano passado, as nossas edições, ele tinha 2 dias, né? Então, era meio-dia do dia anterior e o dia inteiro do segundo dia. E aí, a gente, nas pesquisas que a gente fazia de avaliação, um dos maiores pedidos era exatamente esse, para que concentrassem o dia, para facilitar esse deslocamento, né? E até a liberação do pessoal nas empresas, que a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil a gente se ausentar, né? Em alguns momentos. Isso. Tudo muito tem um intenso. tema, assim? Tem um tema, assim, uma frase tema do evento? Gestão que inspira e faz acontecer. Olha, pega. Certo. E agora mudando totalmente, mas ainda em RH sempre. Dados, como é que é um processo de avaliação hoje de um funcionário? Como é que você avalia um funcionário? Porque a gente sabe que são várias competências, mas não é só competências emocionais, mas também tem como ela trabalha, ela tem KPIs, né? Tem os OKRs dela. Como é que funciona isso? O que seria determinante? Eu sei que cada profissão, cada posto, cada um tem os seus OKRs, mas como é que você... vamos lá, um analista de sistemas. Olhe, eu me aproximei mais da BRH porque na minha área, na época, que já faz um tempinho que eu estou também trabalhando na tecnologia humana, eu sentia falta desses dados. E aí sempre quando Patrícia vai palestrar, na maioria das vezes, por minha sorte eu estou lá, é que eu vejo esses dados de forma mais
vamos dizer, real. No nosso caso, é umas medições meio desumanas. Porque tem a uns gente tende a não cálculos ser muito diferentes. humano, não. Por isso que a questão de dados, ela escolhe a profissão que ela quiser para que ela possa trazer mais dados. Até porque, parece não recente, mas ela já veio de um evento aí na Europa e ela trouxe dados assim fantásticos. E quando ela trouxe esses dados, não está diferente daqui, não. Parece que a gente agora virou um mesmo. E aí, Patrícia, pode citar aí de qualquer profissão aí. Pois é, na verdade, dados são muitos, né? Quando eu falo de dados... Haja Big Data. Quando eu falo de dados, o People Analytics, né? Que é uma das profissões, né? Que cresceu muito dentro da área de RH. Eu não conhecia esse nome. People Analytics, exatamente, é um analista de dados. Um analista de dados dentro do RH para fazer as medições. Porque o RH, você falou de analista, mas eu achei interessante citar exatamente porque o RH, ele sempre teve, desde os seus primórdios, sempre teve muitos dados, muitas informações, melhor dizendo. Tinha muitos dados, mas eles não transformavam em informação, muito menos em indicadores para a tomada de decisão. E eu acho que uma das primeiras revoluções que a gente viu dentro do setor de RH foi esse. Foi alguém... Opa, peraí. Essa pessoa está faltando muito. De 10 funcionários, 5 está faltando. Ou então está me dando muito atestado. Por quê? Esse dado, por exemplo, é de absenteísmo. Sim. O que é que eu faço com ele? O que é que ele me diz? Hoje em dia, mais do que nunca, ele é extremamente importante quando eu estou trabalhando a saúde corporativa, né? A saúde de todos os meus colaboradores. Vai decidir que tipo de ação que eu vou tomar. Então, quando eu tenho alguém, um People Analytics, que está fazendo a análise desses dados, eu vou trazer com muito mais facilidade informações para me ajudar na tomada de decisão. Me ajudar, que eu digo, não a mim como um RH, mas a alta gestão, aos setores de modo geral, de todas as organizações. Então, hoje, se a gente, não só RH, isso é tudo. Antes era um privilégio do pessoal da tecnologia, porque vivia falando de dados e tudo, mas hoje, eu costumo dizer assim, a tecnologia ela tem que ser nossa aliada. Então, a gente tem uma facilidade imensa hoje em dia de alimentar as informações, né, em diversos recursos tecnológicos, e esses recursos serem transformados em dados analíticos, em indicadores, né? E aí, quando eu falo de indicadores, é quando eu tenho uma sequência, quando eu consigo ter um comparativo. E quando ela citou um evento que eu tive em Milão, foi promovido pela BRH Brasil com esqueci o nome agora, com McKinsey, que é uma empresa que existe no mundo inteiro, atua em mais de 122 países, exatamente com pesquisas. Ela atua como consultoria, pesquisando diversas situações que acontecem dentro das organizações e montando, lógico, estratégias de melhoria, né, dentro do diagnóstico que é levantado. E foi impressionante porque ele tinha um diagnóstico que foram feitos em alguns países de todo o continente, de todos os continentes, e todos deram as mesmas tendências, as mesmas dificuldades. Questão de liderança, desenvolvimento de liderança, hoje ele é primordial. Não adianta a gente conversar aqui, decidir, achar que é lindo, ir para um congrepar da vida, ver um monte de insights legais, se a liderança não tiver conversando na mesma página. Se ela não estiver na mesma página, aquele liderado que foi no congrepar, ele não vai conseguir colocar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A mentalidade, hoje a gente vê aquela... eu vou citar de novo ele, que é o Valdez Ludwig, ele fala o seguinte, que existe uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de capataz, uma mentalidade de senhor de engenho, ainda em muitas empresas. Infelizmente. Certo? Infelizmente. Mas tem funcionário que gosta de ser escravo. Ele gosta de jogar a responsabilidade para alguém. Como também há o capataz, que a única coisa que ele faz é pressão nos escravos, vamos dizer assim, nos escravos, né? Então, mas eu fico pensando que existe uma escassez, ao invés de ser uma empresa, na minha mentalidade, não quer nenhum escravo e não quer um capataz, ele quer um líder. Ele quer formar um líder. O problema é que a mentalidade do brasileiro, às vezes, ele fala assim, não, eu não vou fazer um trabalho bom, não. Por quê? Porque ganha um pouco. Meu amigo, faz um trabalho bom, cara, que alguém vai te descobrir, bicho. Deixa eu te trazer um conceito novo para essa mesma situação. É Rancharan. Rancharan, né? Ele traz a questão da liderança e ele entende que a liderança ela tem vários níveis. Certo. Né? Ele apresenta 7 níveis. E o primeiro nível de liderança qual é? Líder de si mesmo. Então, vai existir pessoas que vão querer continuar sendo só líder de si mesmo. É normal, isso é perfil. E tudo bem. Tudo bem, não há nenhum problema quanto a isso. Mas ela pode ser a líder de si mesma. Ela fazer a
entrega. Entende? Sim. Que é a diferença. Mas ela precisa entender isso. O que às vezes a gente tem, quando você dá esse exemplo do capataz, né? Do que manda, do que obedece, é porque às vezes a gente não trabalhou a abertura da mente, né? Para o conhecimento. E quando eu falo conhecimento, eu não estou falando só do conhecimento externo, eu estou falando do autoconhecimento. Que esse é o mais difícil, às vezes, de ser trabalhado. É verdade. Então, quando ele traz... É interessante quando ele vai trabalhando cada nível de liderança, todo ele começa com o autoconhecimento. Porque a autoliderança precisa saber quem eu sou, eu preciso saber como é que eu lido com prazo, eu preciso saber quais são os meus limites, eu preciso saber quais são as minhas fragilidades, onde é que eu tenho que melhorar. À medida que eu vou mudando de fase, isso continua, só que no nível de responsabilidade maior, com um olhar muito mais amplo. Então, uma coisa é eu ser líder de mim mesma, onde eu estou preocupada. Ele divide em 3 esferas, né? Uma delas é o tempo, valor, e a outra fugiu agora a memória, mas assim, ele divide nesses três esferas. E quando a gente fala de tempo, por exemplo, aquele que é líder de si mesmo, ele vai estar preocupado só com o horário de entrada e saída, ou então o prazo que foi dado a ele para entregar aquele projeto, apenas. Mas um líder que já lidera pessoas, que é o líder de outros, ele não vai poder pensar só dessa forma. Ele vai, peraí, eu tenho que me preocupar com a entrega do outro, eu tenho que me preocupar se ele está gerindo o tempo dele para fazer essa entrega no tempo que a equipe precisa. Então, a esfera é a mesma, mas o olhar, ele já muda. Então, isso precisa ser desenvolvido, né, dentro das organizações. Isso precisa ser proposto para as pessoas. E aí é quando a gente consegue ter mudança. As organizações, elas contribuem muito para as mudanças na sociedade, né? Quando a gente olha a história. Então, se a gente puder mudar na questão do desenvolvimento, das pessoas começarem a olhar o desenvolvimento como algo que é essencial para ela, como pessoa, independente da empresa, independente de onde elas estejam atuando, elas vão voar e vão voar muito longe. E eu ainda lhe digo mais. Visite nossas redes sociais. Todo mês sai uma programação diferente. Se as empresas não estiverem preocupadas em mudar esse cenário, elas estão fadadas a rapidamente entrar em prejuízo. Porque a gente precisa estar lidando com o ser humano, a gente precisa estar lidando com tecnologia, a gente precisa estar lidando com as mudanças, e aí eu nem vou falar que em janeiro a gente vai estar com os novos impostos, tá aí todo mundo que desenvolve ou que implanta sistema numa loucura, e as próprias pessoas. Então, assim, não existe mais essa história de mandado, as lideranças lineares agora. A questão que o colaborador da função mais simples, a mais alta, pode se comunicar, pode falar. Tá aí um monte de histórias, de livros, que a gente sabe que o mais simples colaborador já trouxe ideias que os engenheiros ficaram assim, ó, e trouxe ideias de inovação, né, que a inovação é a partir da nossa criatividade, desse senso comum, dessa fala, né? A própria inteligência artificial nada mais é que um processamento a partir da tecnologia nossa de uma velocidade maior. Então, eu acho que as empresas que ainda, ou os funcionários que ainda estão pensando assim, se juntem a nós. Todos os meses, olha, a gente tem os mais diversos temas. E outra coisa, novamente, RH não é mais departamento pessoal, não é mais folha, não é... Ele virou estratégia. Onde tem pessoas, lá vai a cultura, lá vai os líderes, lá vai toda essa mudança que o mundo já está nos levando. Então, que tal, se não pudesse antecipar o futuro, pelo menos se antene no tudo que está acontecendo agora. Por isso que tem que ir no Congrepar, porque lá vai estar um monte de provocação. Aproveitando que muitas vezes a gente usa um congresso como esse também para um momento de desestressar, né? Também, né? De você sair da sua zona de pressão e ir para uma zona um pouquinho mais de conforto. Mas como o RH vê esse mix de eu preciso dar valor à minha vida e eu também preciso trabalhar. Então, tem gente que trabalha demais, tem gente que trabalha de menos e porque em tese quer viver. Principalmente a conversa da geração Z. Eu quero viver. Trabalho que se lasque, eu quero viver. Mas, às vezes, a empresa ela tem objetivos, ela tem algumas metas a ser batidas que são importantes para a empresa. E como lidar com esse conflito? Então, tem 2 palavrinhas-chave nesse processo. Uma é equilíbrio e a outra é flexibilidade.
nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, a gente precisa, quanto organização, quanto pessoa, essa geração que você citou aí, porque eu quero curtir a vida e tal. Sim, mas curtindo a vida, como é que você se alimenta, como é que você paga, né, as contas? Porque meu filho, outro dia, ele ama coisa de marca, tá? A gente mostra para ele que a marca não é nada. Então, eu falei assim, meu filho, tudo bem, e estudo? Fica onde nessa história, né? Porque ele se preocupa em gravar a informação da marca, mas e o estudo que vai ajudar ele, por exemplo, a entender como é que as coisas funcionam, de repente a se encontrar como profissional. Então, às vezes, a gente quanto organização, quanto pessoa, a gente se perde nisso. Então, a gente precisa ter o equilíbrio entre o que é que eu quero de vida saudável, com o que eu quero de salário, de benefício, de entrega. E aí, de novo, eu volto com aquele ponto que a gente já falou lá atrás, que tem muito a ver com propósito. Então, eu não vou perder horas da minha vida, horas do meu dia, me dedicando a algo que não faça sentido para mim. Isso é fato. Agora, eu também não vou para o outro extremo, não. Isso aqui dá muito dinheiro, eu quero só pelo dinheiro. O dinheiro pelo dinheiro também não vai dar. Então, como é que eu faço isso? Aí é onde entra também a flexibilidade. A gente falou de home office. Às vezes, o home office hoje, ter ou não ter, vai depender disso. Vai depender da flexibilidade, da disponibilidade. Porque tem serviço, um cozinheiro de restaurante, ele não tem como fazer home office. Não tem como. Mas existem outras profissões, né? Um leque imenso de profissões que é possível. Mas a empresa quer isso, você quer isso. Então, é equilibrar as oportunidades, equilibrar o seu desejo, onde você quer estar quanto pessoa, né? E o que você quer contribuir. E aí tentar conectar isso. No desafio de pessoas, de gerir pessoas, eu acredito que vocês encontraram pessoas difíceis. Difíceis. Pessoas não é uma equação matemática. Não é uma equação. Então, você lembra de algum caso assim que lhe chamou a atenção, que ficou guardado como algo para a vida, que você resolveu? Eita, alguns, a gente tem alguns guardados. Mas eu acho que eu vou contar um mais simples, né? Mas eu também tenho um na área da gente. Tem alguns complexos, mas assim, eu vou contar um simples, porque assim, que tem a ver com o perfil das pessoas. Nós tínhamos 2 funcionários, né, atuando em 2 setores diferentes. E nós começamos a ter muito problema com esses 2 funcionários. Um atuava no estoque e o outro atuava no atendimento ao cliente, direto. Uhum. O que estava no estoque, ele estava fazendo errado, registrando errado, estava assim, se maldizendo o tempo todo, dizendo que queria sair. O outro que estava atendendo o cliente, a mesma forma, dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Não aguento mais, esse povo é muito chato, eu tenho que atender todo dia. E a gente começou e a pessoa que geria esses 2 falou assim, Patrícia, eu não sei o que fazer, eu não sei. E assim, eu disse, peraí, deixa eu ouvir. E aí eu comecei a conversar com eles e entendi qual era o perfil de cada um. Né? E qual foi a solução? Foi a solução mais mirabolante. Cara, custou $1 milhão, troquei. Só isso. Eu troquei o que gostava, o outro que estava no estoque, sozinho, porque ele trabalhava no setor onde ele ficava sozinho, só ele, o computador e um monte de coisa de estoque. Ele gostava de gente. Eu descobri que ele gostava de gente, ele gostava de contato. Ele queria estar em contato com as pessoas. E o outro era exatamente o oposto. Não quero ver ninguém, eu quero só trabalhar. Ele é mais reservado, mais tímido, né? E aí, gente, foi impressionante quando a gente fez a troca, né? E um tempo depois, aí o meu líder falou assim, mas o que foi que você fez aí? O que você falou pra eles? Eu não fiz nada, só fiz trocar de lugar. O perfil foi feito errado, o mapeamento do perfil foi feito errado pra função, né? Então, isso a gente precisa estar atento quando a gente está selecionando alguém para trabalhar. Às vezes a pessoa até diz, eu quero trabalhar no estoque porque está precisando. Estamos falando de 2 funções bem operacionais. E o público, às vezes, aceita o desafio de trabalhar porque está precisando financeiramente. Mas aí, a gente, quanto recrutador, a gente tem que estar pensando nisso. Peraí, ele vai conseguir fazer bem? Ele aguentou, mas ele aguentou pouco, porque depois ele estourou. Peraí, isso aqui não dá para mim, não. Né? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Eu acho que essa é uma experiência simples, mas que faz a gente repensar para olhar o outro não apenas como um número ou como um currículo apenas, mas a gente olhar o outro olho no olho mesmo, entender como ele funciona, entender onde ele se encaixa. Todos nós somos parte de um quebra-cabeça. Nós temos o nosso lugar. Cada um tem seu papel, tem sua habilidade. Cada um, exatamente. A gente só precisa estar atento e quanto RH, quanto gestão de pessoas, quanto líder, a gente precisa estar atento a isso. Porque, às vezes, a gente tem
joias preciosíssimas, né, conosco, e a gente não sabe como lapidar essas joias. É a história do bote um macaco em alto mar para nadar ou bote um peixe para subir uma árvore, né? Então, assim, é o papel, né, de muitos setores de RH fazer isso. E eu achei importante quando vocês citaram há pouco sobre o autoconhecimento. Na questão de pessoas difíceis, é o que eu mais me topei na vida, talvez por isso que eu tenho tanta facilidade de lidar com os mais diversos momentos, porque a gente que implanta sistema, a gente chega lá, a primeira coisa, né, o brainstorm, levantamento das coisas, e teve pessoas que não falavam nem com a gente, tinha até raiva, achava que a gente ia substituir as funções dele, ou era mais um para atrapalhar o serviço dele do dia a dia. E quando a gente entendeu, né, que a gente precisava ouvir o outro, olhar o outro, entender o outro, né, entender as habilidades dele ou as que estão a ser desenvolvidas, que hoje, graças a Deus, não tem mais essa história que pau que nasce torto, morre torto. Graças a Deus, tudo pode ser melhorado. Eu brinco dizendo que Jesus era marceneiro. Isso. A gente pegou um projeto bem difícil, pedreiro, bem grande, né? E quando a gente colocou essa pessoa como uma das peças principais do processo, e de fato ela era. Sim. O setor era dela, ela estava instalada ali há muitos anos, então ela era quem fazia, era a peça importante para que o nosso trabalho saísse. Então, quando ela se sentiu, né, parte do processo, co-criando ali junto com a gente, tudo fluiu perfeitamente. É aquela velha história. Bote um programador, um desenvolvedor, aquele bem concentrado, para fazer uma licitação de requisito. Então, assim, ele entra em parafuso. Mais uma vez, a sensibilidade dos líderes em colocar cada peça no seu lugar e também você ser corresponsável para ir em busca de autoconhecimento. Porque quando você toma posse das habilidades fortes que você tem, você já entra fazendo a diferença. E também aceitar a vulnerabilidade de ter coisas que não sabem. Olha, eu não sei. Você tem que se conectar com o outro para fazer. Estou aqui para aprender, ou o que eu sei é esse com a soma do outro. Isso. É aquela história, vamos dividir conhecimento para poder multiplicar. Eu acho que o importante é o resultado da entrega. Com certeza, é a produtividade. Quando você tem alguém produtivo, no sentido de que ele está no lugar certo, no posto certo, fazendo o que ele quer fazer, porque a pior coisa que tem é botar alguém que não quer fazer. Né? Então, quando isso aumenta a produtividade, todo mundo vai ficar feliz, ninguém vai ficar, né, arrumando uma desculpa e nem um atestado para botar. Pronto. Nem um atestado para botar. Líderes, sejam líderes de si mesmo para poder liderar o outro. A BRH apoia. Quando a gente não provoca ou quando a gente não promove cursos, a gente está apoiando. Qualquer curso que venha agregar valor, a gente está apoiando. Porque o autoconhecimento, a partilha do conhecimento, para mim, é a bola da vez, é algo muito valioso. Que aí técnicas, deixa a parte operacional e técnica, graças a Deus aí já chegou. Mas tem coisas que só um olhar humano vai fazer a diferença. Povo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tempo é igual tiro de espingarda aqui, certo? Acabou-se. Acabou-se. Então, o que a gente vai fazer? Das considerações finais, eu quero de cara já dizer que muito obrigado pela presença de vocês, né? Assim, foi muito legal, né? E daqui a um pouco, lembrando, essa sexta-feira agora, dia 26, né? Vai ter o Congrepar lá no Intervalos Hall. Você tome vergonha na sua cara e vai fazer a sua inscrição agora. Tá bom? Faça a sua inscrição, tá bom? Tá no último lote, você corra. No último lote, certo? Então você faça a carreira e vá logo, tá bom? Das considerações finais aí, minha filha. Então, no pior das hipóteses que isso não aconteça, ainda tem vagas, vão lá, se inscrevam, converse com a gente chega até seus líderes, enfim, estejamos todos juntos. Mas no pior das hipóteses, nós vamos ter um ambiente aberto de feiras, de exposição, de conversa, de network, que independente de você estar com ingresso ou não, você é nosso convidado. A gente quer acolher todos. Que pena
que o custo é muito alto de um evento desse, não dá para dizer vamos acolher a todos. Mas a gente está pensando todas as formas que você esteja conosco. Então, não dê desculpa. Ou ali na feira, ou lá dentro conosco, converse conosco. A gente dá um jeito e a gente quer vocês lá. Pois é. Então, lembrando que a feira é gratuito o acesso, né? O congresso, ele tem um custo, mas a feira, para tentar... então a pessoa pode ir para a feira, então? Pode ir só para a feira. Gratuito. E aí é só fazer a inscrição lá e entrar e vai ser gratuito. Pronto. Né? E meu recadinho final é assim, que desenvolvimento seja a palavra, né? O autoconhecimento, ele faz parte de uma dessas etapas de desenvolvimento, porque seja você líder, seja você liderado, se você colocar na sua lista de prioridade, tá sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo, sempre aberto ao novo, né? Aprender coisas novas, com certeza você vai estar um passo à frente no que você quer para sua vida, em alcançar os seus objetivos, as suas metas. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Obrigado, Fátima. Você já é de casa, eu não tô nem aí. Entendeu? Gente, Deus abençoe. Muito obrigado. Esse foi o Santo Tech Podcast. Curta, comenta, compartilha, tá? Veja aí e participe dos eventos, tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.